Muito bem, esse vídeo vai ser uma revisão para a prova de física que vai ter a matéria de sistemas dinâmicos, trabalho, potência e energia mecânica. Eu decidi colocar aqui pelo YouTube mesmo, tanto para a compressão do vídeo ficar melhor, a qualidade do vídeo ficar melhor, tanto para conseguir separar com os capítulos do YouTube, que se você entrar nesse vídeo aqui, clicar no link, pode ir na descrição do vídeo todos os capítulos dele. Você pode clicar no tempo exato que eu começo a falar de alguma matéria em específico, pra você não ter que ficar pulando o vídeo até você achar a matéria que você quer. Mas é bom você ver do início até o fim, porque meio que uma matéria vai interligando com a outra e é importante você saber todas assim, revisadinho, mastigadinho, para chegar na prova e não fazer nenhum errinho básico que pode tirar alguns décimos assim, que pode fazer diferença na frente. Então, vamos começar com os sistemas dinâmicos. Sistema dinâmico é até que bem tranquilo, que você só precisa fazer umas 5 etapas para analisar o movimento. Você precisa decompor as forças, determinar a direção e sentido do movimento, cortar as forças perpendiculares ao movimento, sinalizar as forças paralelas ao movimento e aplicar a segunda lei. Tá, o que cada uma dessas coisas quer dizer? Decompor as forças é basicamente, vai ter lá o nosso amigão ali, por exemplo. Isso daqui, vamos fingir que isso daqui é um carro, que eu não sei desenhar. Vou colocar aqui um carro aqui, ó. Que ele está indo para frente. O que está acontecendo aqui? Vai ter, obviamente, a força do motor aqui, ó, que vai estar mantendo ele para frente, vai movimentar ele para frente. Aqui a gente vai ter a força peso, que sempre vai estar atuando sobre esse corpo. Vai ter também a FAT, que é uma força de atrito, e a normal, que é exercida sobre a superfície, nesse caso é o asfalto que o carro está andando. Tá, beleza. Essas daqui são as forças que estão atuando. Aqui, ó, é a peso, aqui ó, a força do motor, a gente pode colocar só de F mesmo. A normal, que é um N, e a força de atrito, que é a FAT. Certo? A FAT. Beleza. O que acontece aqui? Nem em todas as questões vai ter essa fatia aqui, mas ele vai ter que te dizer isso no enunciado, que é considere o atrito desprezível ou alguma coisa assim. Mas geralmente vai ser isso daqui que vai acontecer. O peso sendo exercido pela terra, a força aqui, nesse caso do motor do carro, normal da superfície, e a FAT do atrito. Beleza. Agora, esse carro aqui está indo para frente, ele não está parado, ele está dirigindo para cá, ó. E como que a gente representa isso aqui? A gente vai determinar a direção e sentido do movimento, que nesse caso a gente vai determinar se ele está indo ou na vertical, ou na horizontal, ou inclinado, se ele está indo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, ele está indo na horizontal para direita, aqui da onde a gente está olhando, né? Ele está indo para a direita aqui, na nossa perspectiva. Então, esse aqui é o nosso movimento. Beleza, e agora o que a gente faz? A gente corta as forças perpendiculares. O que é perpendicular? Perpendicular é aquilo que faz um ângulo de 90 graus com o movimento. Então, se você for pegar a normal e a peso e comparar com o sentido do movimento, vai fazer aqui uns dois ângulozinhos de 90 graus, certo? Então, a gente vai cortar esse aqui, porque esses daqui, no momento, não vão interferir nesse movimento daqui. Não quer dizer que elas não sejam inúteis, mas elas não alteram esse nosso movimento aqui. E sinalizar as forças paralelas, como assim? Se aqui ele está indo para a direita, então a força que está mandando ele para a direita vai ser positiva, que está mandando ele para a esquerda vai ser negativa. A FAT basicamente vai sempre, ou quase sempre, mas eu acho que sempre, fazer esse papel de força de oposição. Então a FAT, você muito provavelmente vai ver sempre ela como força negativa aqui, sinalizada como negativa. E aqui aplicar a segunda lei. O que é isso? A segunda lei é que força resultante é igual a massa vezes aceleração.
certo? Então é basicamente isso daqui que você vai usar. E nesse nosso caso aqui, como que a gente vai representar a força resultante aqui, ó? Vai ser menos Fat mais F é igual a massa vezes aceleração. Óbvio, isso daqui, nesse caso aqui, não vai ter nenhuma solução, porque eu não dei nenhum dado para esse exemplo aqui, é só para ilustrar as 5 etapas. Então, decompor as forças aqui, representar a FAT, a força que está movendo aqui, nesse caso do motor, normal, peso, cortar perpendiculares, aqui negócio do ângulo de 90 graus. As paralelas, que, bom, paralelo, né, se o movimento está indo na horizontal, aquelas forças que estão agindo também na horizontal, vão ser as que você vai sinalizar. E, é claro, aplicar a segunda lei da força resultante igual a massa vezes a aceleração. Certo? Então, pegar uma questãozinha tranquila da Geek para a gente dar uma olhada mais detalhadamente. Certo, essa aqui é a questão 15 na lista de exercícios dinâmicos da Geek. E esta daqui é a questão. No sistema da figura a seguir, despreze dissipação, inércia das rodas e resistência do ar. Isso daqui já é importante, ou seja, isso daqui não vai ter FAT, certo? Isso daqui já é uma coisa a se atentar. Os veículos são interligados por um fio leve, flexível e inextensível. Então, beleza, aqui temos carro, caminhão, um fio, aqui a força sendo representada, e a gente vai ter que determinar a aceleração do carro maior e a intensidade da força de tração no fio de ligação. Tá, antes de eu resolver, eu recomendaria você dar uma pausada no vídeo e resolver por conta própria para poder ver se você está acertando, se você já sabe esse negócio de força resultante com a massa vezes a aceleração. Então tenta fazer aí e continua o vídeo. Certo. Se você só continuou direto, você pausou e fez, beleza, agora vamos resolver. Ó, antes vou ter que dar uma desenhada aqui rapidinho. Certo, seguindo aquelas 5 etapas dos sistemas dinâmicos, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser decompor as forças. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter 2 corpos, então a gente vai ter que representar nos 2, que isso daqui vai ser importante. Aqui a gente não vai desenhar atrito nenhum, porque ele falou que é desprezível, desprezo de dissipação, inércia das rodas e resistência do ar. Então a gente só vai ficar com esses camaradas daqui mesmo. Então a gente vai colocar aqui peso, aqui ó, o peso vamos chamar de A, esse camarada aqui vamos chamar ele de A. O caminhão aqui a gente vai chamar ele de P. E por que que não é o mesmo para os dois? Porque o peso é a massa vezes a gravidade. Então como é que a massa dos dois é diferente, a massa que está nos dois aqui é diferente, então o peso vai ser diferente, certo? Então aqui a força ele já está representando para a gente vai ter a normal dos dois aqui. E aqui a gente vai ter nesse fio a tração. Como é que o movimento nesse caso está para cá, ó, depois a gente vai dar uma sinalizada. Ó. Isso daqui é outra etapa. Que ó, vai ter uma tração puxando para cá e outra para cá. Ó. Tá, a tração está aqui. O que acontece? Numa tração, os dois corpos que estão conectados vão meio que se puxar para o centro. Por exemplo, se vai ter uma corda que o caminhão está puxando a caminhonete vai ser puxada pelo caminhão e vice-versa. Por isso, 2 trações aqui, certo? Beleza. Agora a gente sinalizou o nosso... A gente determinou a direção e sentido do movimento aqui, ó. Que ele está indo na horizontal para a direita aqui nesse caso também. Então, a gente vai pegar as perpendiculares. Então, nesse movimento aqui, não vão participar a normal e a peso. Então, aqui, o que vai importar para a gente? Vão ser essas 2 trações aqui e a força F, certo? Então, vamos primeiro sinalizar o F, como que está seguindo aqui, ó. A gente vai colocar mais, aqui vai ser menos, porque essa tração está se opondo. E essa tração aqui vai ser mais. Beleza. Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai aplicar a segunda lei, que é a da força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ok. Aqui a nossa força resultante vai ser
mais T menos T mais 60, que é o valor da nossa força aqui, vai ser igual a massa, que qual que é a nossa massa aqui? A gente está considerando aqui só o dessas cargas aqui. Então, vai ficar 20, que está na primeira carga, mais 30. Ok? Vezes aceleração. Como aqui a gente tem o mais t menos t, a gente pode simplesmente só cortar, porque elas se anulam. Então a gente vai ficar com 60 é igual a 50A. Aqui a gente pode cortar o 0 com 0, e assim a gente fica que 6/5 é a nossa aceleração. A é igual a 6/5, que é aqui o que ele está pedindo no item A. 6/5, que no caso vai ficar como 1,2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então essa aqui é a resposta da letra A. Beleza, agora que fizemos a A e nós temos a aceleração, a gente pode fazer da intensidade da força de tração no fio de ligação. Para calcular a tração, a gente vai pegar aqui simplesmente um corpo. Vamos isolar a caminhonete aqui, certo? Então vamos tirar essa conta daqui, que é relativa ao sistema inteiro. E beleza, aqui as outras 4 etapas já foram feitas, porque eu peguei do desenho anterior, que a gente representou as forças, que agora está sendo o peso de ar, tração e normal, só. Que a gente não tem, lembrando, aqui a resistência do ar, que ele falou que a gente tem que desprezar. Ok. Agora a gente só tem que mais T é igual a massa, essa daqui no caso que é a massa de ar, né? A gente vai chamar caminhonete de ar, vezes a aceleração. E como a gente já tem a massa que está aqui e a aceleração, fica bem mais fácil da gente resolver isso aqui. Então, aqui a gente só vai ter T é igual a 20 vezes 1,2, que a gente descobriu ali no item A. E assim a gente calcula que 20 vezes 1,2 é 24. Mas não vai ser só 24 não. Como é discursiva, a tração você vai representar em newtons. Então aqui a nossa tração é de 24 newtons. Beleza, questão bem tranquilinha. Dá uma explicada no que é de sistemas dinâmicos. Então vamos para outra matéria. Beleza, agora vamos para o trabalho de uma força, que é o gasto de energia realizado, o gasto de energia feito para realizar o movimento. Como é que ele está falando de energia, o que a gente vai fazer? A gente vai representar o trabalho em joules, que vai ser representado por esse J aqui, ok? J de joules. Mas é bem tranquilo, que é literalmente só isso, gasto de energia feito para realizar o movimento. Como se trata de energia, a gente representa em joules, né? E vamos pegar um exemplinho aqui. Certo, meio que o trabalho de uma força entra no que a gente fez de sistemas dinâmicos agora há pouco. Que a gente aqui já decompôs as forças aqui, e agora, por exemplo, esse cara aqui, esse quadrado aqui, está andando para cá, ó. Esse aqui é o nosso movimento. Então, o que acontece aqui? Normal não participa, peso não participa, a fátio se opõe, aqui o F positivo. A fátio se opõe porque ela é uma força de resistência, e aqui o F está positivo porque ela é força motor. Como assim? É ela que está movendo o nosso sisteminha aqui. E qual que é o trabalho de cada uma dessas coisas aqui, ó? Vamos dar uma olhada. Sempre que a gente for trabalhar com força, a gente vai representar assim, ó, que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, certo? Como é que o F já é? Bom, isso daqui, a gente pode usar isso aqui para representar o nosso amigão, o F. Aqui vai ser positivo. Agora, para Fat já é outra coisa. Como ela é
uma força de resistência, como ela é uma força de resistência, ao invés de ficar positivo aqui, vai ficar negativo, porque ela está se opondo ao nosso movimento. Então vai ficar menos Φ sobre ΔS. Esse daqui é o trabalho da Φ e esse daqui é o trabalho da nossa força. Mas basicamente o trabalho é isso daqui, força vezes o deslocamento. Aqui, como o N e o P não estão sendo alterados, porque o amigão aqui está no chão, os dois vão ser igual a zero, porque eles não tá tendo gasto de energia nenhum aqui para realizar esse movimento. Então o trabalho de N e o trabalho de P vão ser igual a zero. E em outro caso, vamos ver. Certo, aqui nesse caso a gente tem uma bola que está caindo. E desprezando a resistência do ar, a gente tem aqui a força peso. E qual que é o trabalho da força peso aqui? É aquele negócio do trabalho normal do F e ΔS, que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Certo? Que o deslocamento é a posição final menos a posição final menos a posição inicial do deslocamento. Mas isso daqui eu acho que você já sabe. E nesse caso aqui, qual que é a nossa força? É só ir substituindo. Nesse caso aqui, o trabalho do peso vai ser peso vezes altura. Ok? Peso vezes altura. Que nesse caso, o peso, se você abrir aqui o peso, é a massa vezes a gravidade. Ok? Então o trabalho do peso é peso vezes altura ou massa vezes gravidade vezes altura. Mas aqui no trabalho do peso tem um detalhe importante, que pode ter esse mais e menos aqui. Como assim mais e menos? Seria mais P para subindo e menos P para descendo. É simplesmente isso. Como aqui nesse caso a bolinha está descendo, ela está caindo, nesse caso a gente representaria com o trabalho sendo igual a menos P vezes a altura. É basicamente isso. Então vamos dar uma olhada numa questãozinha de trabalho. Essa questão aqui é bem simples e ela foi resolvida em aula, então talvez você se lembre dela. Essa aqui é a questão 2 daquela lista de trabalho e energia da Geek e é bem tranquilo de fazer. Ó, contando que ao término da prova os estimulantes estivessem loucos por uns docinhos, o vendedor de churros levou seu carrinho até o local da saída dos candidatos. Para chegar lá, percorreu 800 metros, metade sobre solo horizontal e a outra metade em uma ladeira de inclinação constante, sempre aplicando o caminho com uma força de intensidade de 30 newtons, paralela ao plano da superfície a qual se deslocava e na direção do movimento. Levando em conta o esforço aplicado pelo vendedor sobre o carrinho, considerando todo o traslado, pode-se dizer que... Certo. Essa questão já vem tacando algumas informações para a gente, então deixa eu fazer o desenho aqui rapidinho. Como ele disse para a gente, levando em conta o esforço aplicado, antes da gente ler as alternativas, a gente vai primeiro descobrir qual que é o trabalho desse sisteminha aqui, ó. Que o trajeto que o revendedor percorreu com o carrinho foi esse aqui. Foi metade do trajeto aqui e a outra metade aqui. Metade de 800 é 400, então ele percorreu 400 metros num plano reto e 400 no inclinado. E como ele disse que ele sempre aplicava paralelo ao plano e ao movimento, então os 30 newtons vão estar aqui assim, e aqui os 30 newtons vão estar assim. É claro que também tem que representar o resto das forças aqui, ó. Que é a força que o vendedor está aplicando sobre o carrinho. Então, na verdade, ela está vindo aqui de trás, mas eu vou deixar aqui na frente mesmo. Certo. Aqui a gente vai ter a normal e a peso, mas elas não vão participar do nosso movimento. Então, a gente pode só cortá-las aqui, não precisa nem escrever aqui nem nada, para a gente não perder tanto tempo, certo? Beleza. O trabalho é sempre representado por essa formuleta aqui, que vai ser a força vezes o deslocamento. A não ser que, claro,
seja aquele negócio da força-peso, aí pode ser mais ou menos P vezes o deslocamento. Mas como o peso não está agindo aqui, vamos usar isso aqui no normal mesmo. Vamos pegar aqui da primeira parte do trajeto. E você já pode ter notado aqui que o da primeira parte e o da segunda vão ser a mesma coisa. Então, a gente nem precisa resolver tanto assim a questão. Porque sempre falo desse negócio aqui de primeira metade foi exercido e na outra foi maior. Mas aqui, aparentemente, as duas vão ser a mesma coisa. Qual que é a força que ele aplicou aqui? É de 30 vezes o deslocamento, que vai ser 400 metros aqui no antes, né, aqui, no antes e no depois, a gente está dividindo em 2, e 30 vezes 400 vai dar 12.000. E aí, 12.000 o quê? Bom, como o trabalho funciona com energia, vai ser 12.000 joules, que simplificando ficam 12 kilojoules. E como aqui o trabalho e o deslocamento são os mesmos antes e depois, a gente já pode se contentar só com esse resultado daqui. Então, lendo aqui as alternativas, vamos eliminando, que na primeira foi de 12, enquanto na segunda foi maior. Não, foi o mesmo. Na primeira metade foi de 52, também não foi. Na primeira metade o trabalho exercido foi nulo, não. Tanto na primeira metade como na segunda metade o trabalho foi de mesma intensidade, totalizando 24 kJ. É essa aqui. O trabalho total foi nulo, não foi. Então, essa aqui é bem tranquila, a gente já vê de cara que é a questão aqui, a resposta na alternativa D. Tanto na primeira metade do trajeto como na segunda metade, o trabalho foi de mesma intensidade, totalizando 24 kJ. Isso é verdade porque a força que ele exerceu, os deslocamentos são os mesmos na primeira e na segunda metade. Então, não mudou, é 12 kJ os dois, 12 mais 12, 24 kJ aqui. Tranquilo. Beleza, agora vamos para a potência, que pode ser definida como quantidade de energia concedida ou consumida por unidade de tempo. O que isso quer dizer? Bom, isso aqui também é relativo à energia, mas ao invés de usar joules, que nem o trabalho usa, aqui a gente vai estar representando a potência em watts, com esse W aqui, beleza? E para representar aqui e descobrir a potência, a gente tem algumas equações gerais, mas todas representam a mesma coisa, só que diferente. Como assim? Bom, aqui temos que a quantidade de energia concedida ou consumida por unidade de tempo, ou seja, aqui seria a energia sobre o ΔT. Isso daqui é tranquilo. Energia sobre o ΔT aqui, que no caso vai ser fornecido pelo trabalho. E trabalho, se você abrir aqui, se você lembra do negócio de trabalho aqui que a gente acabou de ver, significa F vezes ΔS. Aqui a gente vai ficar com F vezes ΔS sobre ΔT. E pegando uma formuleta mais antiguinha, a gente pega aqui o ΔS sobre ΔT é velocidade média. Então, a gente chega na conclusão aqui de que a potência é igual a força vezes a velocidade média. Então, você pode usar todas essas daqui, mas elas significam basicamente a mesma coisa. Aí você faz com o que convém a você na hora. Você tem o deslocamento, aqui o ΔS e o ΔT você já deve saber a velocidade média. Aqui é tudo a mesma coisa. Então, cabe a você escolher o que você prefere para cada caso. Mas geralmente você vai usar isso daqui mesmo, ou esse daqui do trabalho sobre ΔT ou da força vezes velocidade média. Então, lembrando aqui que ao invés de você usar joules, aqui a gente está vendo quantos joules por segundo está sendo gasto. E essa unidade de medida foi tão importante que ao invés de ser chamada de joules por segundo, a gente na verdade passou a chamar isso de watts. Então a potência é representada por watts, certo? Agora vamos para outra questãozinha que já foi resolvida em sala. Como essa daqui já é um pouquinho mais complexa, talvez você não se lembre dela. Então, é aí outro momento que você pode usar para pausar o vídeo e tentar resolver por conta própria antes de ver a solução. E se você já ficar meio assustado aqui com as alternativas, é porque aqui ele está passando para notação científica. Então a gente já sabe que na nossa resposta a gente precisa fazer a notação científica, porque senão fica um número gigantesco, já spoilando aí. Então, beleza.
Vamos resolver. Uma campanha publicitária afirma que o veículo é apresentado de 1.450 kg, percorrendo uma distância horizontal a partir do repouso, ou seja, v0 igual a zero, atinge a velocidade de 108 km por hora em apenas 4 segundos. Despreza as forças dissipativas e considerando g igual a 10 metros por segundo, a gravidade, 10 metros por segundo, podendo afirmar que a potência média em watts envolvida pelo motor do veículo nesse intervalo de tempo é aproximadamente igual a... Beleza! Então, a partir do repouso, vamos aqui anotando. A potência é o que a gente quer saber. Então aqui vamos colocar uma interrogaçãozinha por enquanto. A massa, ele já deu pra gente que é de 1.450 kg. Vamos colocar aqui 1.450 kg. O V0, como ele partiu do repouso, vai ser zero. Tranquilo. E a velocidade, ele deu em km por hora. Isso daqui já é um negócio pra gente se atentar. Por quê? A gente não vai querer usar km por hora. E a gente vai ter que transformar em metros por segundo. 108 dividido por 3,6 aqui, já poupando todo o cálculo aqui, vai ser de 30 metros por segundo. Então vamos colocar aqui 30 metros por segundo, que são os 108 km por hora ali do carro. E o tempo aqui que ele forneceu pra gente foi de 4 segundos. Beleza. Então com essas informações aqui que a gente tem, já dá para resolver tranquilamente. Ok. Primeiro, vamos usar aqui a fórmula da potência que a gente acabou de ver. Nesse caso aqui, vamos usar que potência é igual a trabalho sobre o ΔT. Ok? Nesse caso aqui, o trabalho também pode ser representado por F vezes ΔS sobre ΔT. Tá, mas o que é F aqui? Bom, como isso daqui é um outro caso de segunda lei, a gente vai ter que abrir esse F aqui mais ainda e pegar aqui, ó, que o F é massa vezes aceleração, certo? Negócio da segunda lei. Massa vezes aceleração. A gente tem a massa e a aceleração tem como a gente descobrir por outra formuleta. Então, vamos descobrir aqui a aceleração antes. Vamos tentar, ó, com essa fórmula daqui. Simbolizar aqui para representar a aceleração pela fórmula do V é igual a V0 mais ou menos a T. Você lembra dessa fórmula aqui, não é? Que essa aqui, se você não tem a aceleração, é importante que você vai conseguir descobrir ela, porque a gente já tem o V, o V0 e o T. Então aqui a gente pode fazer uma equaçãozinha tranquila e a gente descobre quanto que é o A. O V a gente já sabe que é 30, os 30 metros por segundo ali que a gente colocou. Como ele partiu do repouso, V0 é 0, mais ou menos o A que a gente não sabe, e 4 que é o nosso tempo. Ok? Então, a gente vai passar esse zero aqui que não vai fazer a menor diferença aqui, porque A mais ou menos tanto faz, então a gente vai ficar aqui só com o 30 é igual a 4A. Beleza. Então, a gente tem que A é igual a 30 dividido por 4. Ok. Ok, agora que a gente tem a aceleração, a gente já pode pegar aqui para a nossa fórmula, que a gente deu uma outra abertura aqui, a gente abriu mais ainda, que ficou massa vezes aceleração, vezes o ΔS sobre T. Ok, aqui a gente vai substituindo os valores. Aqui a gente substitui os valores, que o 1450 ele já deu pra gente, da massa, a aceleração a gente acabou de ver que é 30 sobre 4, o tempo ele deu 4 segundos e o deslocamento a gente ainda não sabe e a gente vai ter que saber. Como que a gente vai fazer para descobrir o deslocamento? A gente vai voltar para o negócio que a gente aprendeu lá atrás do gráfico da velocidade em função do tempo. A gente já teve velocidade e o tempo, então vamos fazer esse gráfico aqui, ó. A gente vai pegar esse aqui vai ser o V e esse aqui será o T. Certo? Então ficamos aqui com a velocidade que é o 30 e o tempo que é o 4. E como é que é a velocidade em função do tempo? Ela foi aumentando em função do tempo. E nós temos aqui o nosso deslocamento, que é a área desse triangulinho aqui que ficou no gráfico.
E como que é a área de um triângulo? É base vezes altura sobre 2, certo? Aqui é só substituir, a base aqui a gente tem que é 4 e a altura a gente tem que é 30. 4 vezes 30 sobre 2, beleza. Para poupar espaço e tempo aqui, vamos pegar aqui o resultado final, que é de 60, certo? 4 vezes 30 sobre 2 é 60. E esse 60 a gente vai voltar para essa fórmula aqui, ó. A gente vai voltar para cá. E a gente já vai transformando esse 1450 vezes 30 sobre 4. Então, vamos pegar aqui do lado. 1450 vezes 30 sobre 4 é quanto? Temos aqui que 30 sobre 4 é igual a 7,5. 7,5 aqui. Vezes 1450. Ok? 1450 vezes 7,5 vai dar pra gente 10.875. Agora é só a gente pegar esse 10.875. 10.875 com os 60 que a gente acabou de descobrir com o gráfico, a área do gráfico. Então vai ficar 10.875 vezes 60 sobre 4. E bom, esse cálculo aqui é um pouquinho grande, então vamos pular aqui e já pegando o resultado, que será de 163.125 watts. Mas voltando aqui para as alternativas, a gente não tem isso aqui. Pelo 163 já dá para a gente saber que é essa alternativa daqui. Mas por que 1,63 vezes 10 elevado à quinta? É notação científica. Aqui, o número na notação científica tem que ser de entre 1 e 9. Então, a gente não pode deixar dois dígitos aqui. Então, a gente vai ter que pular com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, a gente vai ficar com 1,63. E como a gente pulou 10 casas, a gente vai colocar vezes 10 elevado à quinta. E como aqui ele está pedindo aproximadamente, a gente pode só desconsiderar esse 125 aqui. E a gente tem o resultado que é 1,63 vezes 10 elevado à quinta. Certo? Ok, agora outra coisa que está relacionada com potência é o rendimento. O rendimento é um negócio tranquilinho. O que acontece? O rendimento vai ser representado por esse N estranhão aqui, com uma perna grande. Essa aqui é a forma de representar. Se escrever um N normal pode causar alguma confusão. Não sei se a professora pode tirar ponto por isso. Mas por via das dúvidas, escreva certinho assim, o N com um pernão. Ok? E para isso a gente só tem uma formulazinha básica. E essa fórmula é potência útil vezes potência total. E por que a gente escreve POT? Porque para representar potência você vai escrever POT, ok? Por favor, não vai escrever P na prova, porque P já está designado para força peso. Então, quando você for falar de potência, você vai escrever POT é igual a blá 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 da questão que você está resolvendo. Então, como a prova é discursiva, dissertativa, é importante você não confundir esse POT e esse T aí, e esse P aí, ok? A potência útil, o que é isso? A potência útil é a potência de fato convertida em trabalho útil que vai ajudar no movimento de alguma forma, e a potência total é a potência nominal do motor, certo? Então aqui, a útil é o trabalho útil, e o total é a potência nominal do motor. Como assim potência útil total? Sempre que você está usando algum equipamento, nem 100% da energia em que o dispositivo está gastando está sendo para o que você quer. Por exemplo, você liga o seu ventilador aí.
O seu ventilador, obviamente, vai servir para girar as pás, mas ele também está fazendo o quê? Ele está fazendo o movimento e também está fazendo barulho. Então a energia que está sendo gasta nesse barulho aqui faz com que a potência útil não seja de 100%. Se alguma coisa tem 80% de rendimento, por exemplo, a gente vai representar aqui de 8 sobre 10. E se é de 80%, então a gente pode simplificar assim, ó, 8, 100 vai ficar 8 sobre 10, que 8 sendo útil, total sendo o total, o que não necessariamente está sendo usado no nosso movimento, trabalho útil para mexer aquele sistema, certo? Beleza, então agora a gente vai para uma questãozinha rápida de rendimento e potência. E por que eu falei daquele 80%? Justamente porque tem nessa questão daqui, que é a questão 3 de trabalho e energia da Geek. Pausa o vídeo aí e lê a questão que já a gente vai resolver. Certo, vamos lá. Figura a seguir representa o motor elétrico M, que eleva um bloco de massa de 20 kg com velocidade constante de 2 metros por segundo. A resistência do ar é desprezível, importante, e o fio que sustenta o bloco é ideal. Nessa operação, o motor apresenta um rendimento de 80%. Considerando a gravidade como 10 metros por segundo, a potência dissipada por esse motor tem valor. Tá. Primeiramente, a gente vai calcular o que a gente tem dos 80%. Aqui, o que está puxando o bloquinho para cima é a força do motor. E, obviamente, que para baixo nós teremos a força-peso. Mas agora, vamos pegar o detalhe de que ele falou que a velocidade é constante. Então, isso entra em uma outra regra uma outra lei de Newton, que nesse caso vai ser a da inércia, na qual a força resultante é igual a zero. Ok? Então, nesse caso aqui, aplicando a primeira lei, a gente não precisa fazer todo aquele negócio de massa vezes aceleração. Na verdade, aqui a gente pode só representar que a força do motor é igual à força-peso. Tá, agora usando a fórmula da potência. Vamos pegar, né, a fórmula normal aqui, né, a equação geral de que a potência é igual a força vezes velocidade média. Nesse caso, a força será a força-peso. Então, temos aqui o que? Força-peso também pode ser representada como massa vezes a gravidade aqui. A gente já tem a massa e a gravidade. Então, a gente já tem aqui que 20 vezes 10, que vai ser 200. Então, nesse caso, será a força-peso, que é 200, vezes a velocidade média, que ele falou para a gente que é 2. 200 vezes 2, 400 watts. Acabou por aí? Não. Isso daqui é os 80%, ok? Isso daqui é o útil. Ele quer saber o que foi dissipado. Aqui a gente pode fazer uma regra de 3, que aqui o rendimento é igual a 80%, então vamos colocar aqui o rendimento aqui do lado, sendo o 80 sobre 100, que vai ser igual ao 400 que a gente já tem, sobre a potência total, que a gente não sabe qual que é ainda. É por isso que a gente está fazendo essa regrinha aqui. A gente precisa descobrir a potência total para pegar o total menos o útil para descobrir o que foi dissipado, certo? Que é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo os 20%. Ok. Vamos fazendo aqui a regrinha básica da regra de 3, que você vai fazer a multiplicação cruzada. E aqui a gente pode simplificar esses valores. Aqui nesse caso, a gente pode simplificar os dois valores de cima por 80. 80 dividido por 80 vai dar 1, 80 dividido por 400 vai dar 5.
5 vezes 10, 500. Então a gente já tem aqui que 500 é igual a 1 vezes potência total. Então 500 vai ser a potência total, certo? Então, o dissipado vai ser esses 20% que estão sobrando. Então a gente vai fazer 500 menos 400 para chegar em 100 watts. E 100 watts aqui é justamente a alternativa E. Aqui não é 400 porque são os 80%, 500 é o total, 300 e 200 não tem nenhuma relação aqui com o nosso cálculo, portanto, a gente chegou na conclusão de que é os 100 watts, a alternativa E. Certo, agora indo para a energia mecânica, ela vai ser representada por uma formuleta básica, que vai ser energia mecânica igual a energia cinética mais energia potencial. O que é a energia cinética? A energia cinética é representada pela fórmula massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado sobre 2. E é só essa mesmo a cinética. A potencial é dividida em duas. A primeira é a gravitacional, que é representada por um EPG, que é calculada por massa vezes gravidade vezes altura, mgh. E nós temos a elástica, que é representada por um EPE e calculada por kx ao quadrado sobre 2. Mas o que é esse kx aí, que a gente nunca viu antes? O K, nesse caso, é a constante elástica, nesse caso pode ser de uma mola, e ela é medida em newtons por metro. E o x, que é a deformação, que aquela mola pode ter, o quanto que ela estica ou comprime, certo? Então, são basicamente essas três fórmulas aqui, a da cinética mv ao quadrado sobre 2, potencial gravitacional do mgh e a potencial elástica do kx ao quadrado sobre 2. Ok, agora vamos para outra questãozinha resolvida aqui, essa de energia mecânica, na qual a gente vai ver um outro conceitinho importante ao longo da questão. Então, vamos seguindo aqui. Um bloco de massa de 0,6 kg é abandonado a partir do repouso. Abandonado a partir do repouso é meio redundante, mas aqui a gente já sabe que a V0 é zero. No ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica de 150 newtons por metro. São desprezíveis os efeitos do atrito, atrito desprezível, e adota-se que a gravidade é 10 metros por segundo. A máxima compressão da mola vale em metro, certo? O que está acontecendo aqui? Ao invés de desenhar ali do lado, vou desenhar aqui mesmo. Ó, esse daqui vai ser o que a gente vai chamar de a energia mecânica antes. E quando ele estiver aqui, no fundinho da mola aqui, já esticou o máximo que dava, a gente vai chamar de depois, a energia mecânica depois. Nesse caso aqui que nós temos que é desprezível o efeito do atrito, a gente entra num negócio chamado de sistema conservativo. O que é isso? Quando a FAT for igual a zero, o antes vai ser igual ao depois. E como é que nesse caso ele é abandonado a partir de um repouso, ele não está em movimento. Então ele não vai ter energia cinética, que é uma energia relativa a movimento. Então, aqui a gente vai ter somente a potencial gravitacional. E aqui, como ele também não vai ter, que no final ele vai estar totalmente parado, ele não vai ter velocidade também, ele não vai ter cinética e vai ter só a elástica. Então aqui é só a gente igualar esses dois camaradas aqui, ó. Vamos pegar essas duas fórmulas aqui, vamos puxar para cá. Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Como estamos no sistema conservativo, a gente pode igualar EPG é igual a energia potencial elástica. Mas não vai ser sempre EPG igual a EPE, potencial gravitacional igual a cinética. Isso daqui é de ocasião. O negócio é antes ser igual ao depois. Então você precisa analisar a questão para saber qual que é o antes e o depois. Nem sempre vai ser EPG, EPG e EPE nessa ordenzinha aqui, ou eles sozinhos, que às vezes pode ter a cinética, a potencial ao mesmo tempo,
Mas nesse caso aqui, a questão facilitou pra gente, só tem a potencial gravitacional e a elástica. Vamos abrir aqui a fórmula da gravitacional e da elástica e vamos igualar aqui mgh vai ser igual a kx ao quadrado sobre 2. E ele já deu muita coisa pra gente. Ele já deu a altura, já deu a massa e a gravidade. Então aqui é só a gente substituir e tá fácil de descobrir o x. Então 0,6 vezes 10, que é a nossa gravidade, vezes a altura, que é 2, vai ser igual a 150 x ao quadrado sobre 2. O 2 fica aqui embaixo. Aqui o que a gente vai fazer? A gente pode passar aqui para o outro lado, inverter o sinal. Então a gente vai ficar aqui com 0,6 vezes 10 vezes 2 vezes 2. Que já poupando tempo aqui, vai dar 24. Então 24 vai ser igual a 150x ao quadrado. Então a gente pode passar isso aqui para o outro lado, vai ficar 24 sobre 150 vai ser igual a x ao quadrado. Tá, mas como que a gente parte a partir daqui? A gente está preso? Não, porque isso daqui a gente pode simplificar. A gente pode dividir o 24 e o 150 por 6. E aqui a gente vai ficar com 4 dividido por 25, que vai ser igual a x ao quadrado. Então, a gente vai tirar esse quadrado daqui e vamos botar na raiz. Então, a raiz de 4 sobre 25 vai ser igual a x. A raiz de 4 é 2, e a raiz de 25 é 5. 2/5 é igual a x. Mas como aqui a gente não tem nenhuma fração, a gente vai pegar o 0,4. Por quê? 2/5 vai ser igual a 0,4. Certo? E muito bem, agora que a gente resolveu essa questão de energia mecânica, a gente já fez um exercício sobre cada matéria. Esse daqui não usou a cinética, mas se tiver num sistema conservativo, que, bom, a gente só tem trabalhado com sistemas conservativos até agora, é só você trocar aqui, por exemplo, um desses lados por energia cinética aqui, do mv ao quadrado sobre 2. Mas, por exemplo, se um antes ou depois tem dois movimentos, aí o que você faz? Por exemplo, vamos ignorar a questão aqui que a gente já resolveu. E o que acontece aqui? Vamos pegar no exemplo de que ele não partiu de um repouso aqui. Ele partiu com movimento. Então, nesse caso, ele teria potencial gravitacional e a cinética. Certo? A gente teria a cinética aqui junto. Então, se tivesse cinética junto, se ele não saísse de um repouso, ele fosse meio que empurrado assim, tivesse um V0 diferente de zero, a gente faria esse mesmo negócio aqui com as fórmulas, que ao invés de colocar aqui, ó, do antes ser igual ao depois, ó, é m antes é igual ao depois, é só colocar aqui, ó, nesse exemplo, o mv ao quadrado sobre 2 mais o mgh vai ser igual ao kx ali no finalzinho. Então vai ficar assim, por exemplo, se não partir de um repouso. Isso daqui é só um exemplo. Provavelmente podem ter sim questões mais difíceis na prova, que pode ter uma cinética aqui no antes, pode ter no depois. Mas basicamente os conceitos são esses. Só saber essas fórmulas, saber como aplicar esse negócio do antes e depois. É bom aqui revisar o caderno, porque todas as explicações aqui, todos os exercícios já estão no caderno. Só estou explicando aqui em vídeo para ficar mais mastigadinho, mais fácil de entender, que eu vou estar resolvendo aqui. Às vezes não copiou a questão, ou não consegui entender a anotação. Então dê uma olhada em algumas outras questões mais difíceis que a professora já resolveu da Geek, que vai ser muito importante para a prova. O videozinho ficou um pouco grande, mas foi mesmo para dar uma explicada do passo a passo. E foi isso. Abraço.